Boa noite, boa noite, boa noite. Infelizmente tivemos uma aula que não pôde ser gravada, né? E nós vamos vou tentar recuperar a aula passada. É assim, teve um prejuízo da aula passada não ter sido gravada, vocês não terem acesso, porém, tudo aquilo que foi discutido na aula passada será discutido em mais detalhes, que eu mais discuti questão de nomenclatura relacionada às equações diferenciais, ok? Só que uma coisa eu quero que vocês tenham guardado da aula passada. Na aula passada vocês ficaram com basicamente duas definições do que é uma oscilação. Pelo menos uma. O que é uma oscilação? Pelo menos uma delas. Oscilação diferencial. O Leandro foi para a definição matemática. Uma oscilação É uma equação diferencial que a gente não é qualquer movimento descrito por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, certo? Não sei se é estudante ou Sem o termo na derivada primeira, homogênea e com coeficientes constantes. Lembra ainda que a Maria me perguntou se aqui precisava ser né? Não, tô lembrando, porque assim, a gente costume deixar com vamos pegar um caso do sistema massa-mola, que eu avaliei dois casos com vocês, né? O sistema massa-mola e o que mais? E o pêndulo simples, ok? Então vamos começar com o sistema massa-mola. Então eu vou colocando o sistema massa-mola oscilando ao longo do eixo X, ok? Então vamos lá, e aí eu já vou passar outra definição. Então aqui está o meu referencial inercial, que aqui está o eixo X, para já ensaiar o discurso do que é uma oscilação, o discurso não matemático. Qual seria o ponto mais importante ali que vai definir se eu tenho ou não uma oscilação? Posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio, posição em que as forças se anulam. Tudo bem? E aí eu tenho que avaliar se essa posição é uma posição de equilíbrio estável ou instável. O que é uma posição de equilíbrio estável? É aquela que quando eu tiro o corpo da posição de equilíbrio, aparece uma força que tende a restaurar essa posição de equilíbrio. Essa força chamada de força restauradora. Tudo bem? Então vamos desenhar aqui o sistema massa-mola. Gonçalo, eu fiquei com uma dúvida da última aula. Opa! Quando a gente vai descrever por meio de equações o que é uma oscilação, essa descrição ela só pode pela taxa de variação temporal ou pode ser espacial também? Quando você vai descrever por equações, Sim. ótimo, só pode ser só temporal. E a pergunta do Leandro foi sensacional. Ele falou assim, então vou refazer. Se eu tiver uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, homogênea, ausente do termo em derivada primeira, posso garantir que é uma oscilação? Não. Tá? Por quê? Você tem que ver se a derivada é relativa ao tempo. Tudo bem? Só que vocês já estão tendo uma postura que eu já não estou gostando. Por quê? Assim, vocês não podem. Entendi, então tem que ser oscilação, você está só decorando. A posição está variando Com o tempo. Perfeito. Mas aqui poderia ser, por exemplo, uma taxa de variação da temperatura. Tudo bem? Certo? Então estamos falando de uma oscilação física. Já já eu vou apresentar o porquê tem que ser a derivada temporal. Tudo bem? Já. Mas, a grosso modo, é isso daqui, ó. Tá? Vamos imaginar que o meu sistema se inicia nessa posição x0, ok? Por que eu não precisei colocar a notação vetorial no x0? Unidimensional, tá certo? E ele tem uma velocidade inicial. Presta atenção que quando eu falo posição inicial e velocidade inicial, não é onde começou o movimento, é a partir do instante em que eu estou começando a avaliar esse movimento. O que ocorreu antes não me interessa, tá certo?
Escolhe uma velocidade inicial para esse sistema aí. Sim. Não. Perdão, falei errado. Escolhe um sentido para essa velocidade inicial. Para lá. Então, quer ver que assim, lembra que eu falei para vocês no livro do Feynman, ele comenta isso. Um físico, em geral, ele já sabe o resultado de uma equação, ele já tem ideia sem resolver. Por exemplo, ela inicialmente está indo para cá e tem essa posição inicial. Ok? O que você pode garantir? Fala uma coisa só que você pode garantir. Não tenta falar coisa bonita, chique, não. Olha ali, fala o mais simples possível. O que você pode garantir? A força restauradora vai aumentar de intensidade. A força restauradora vai aumentar. Em outras palavras, o que a Maria falou, esse sistema é um sistema oscilante. Ele produzirá aqui uma força restauradora. E essa daqui não é a máxima distância que ele está em relação à posição de equilíbrio. Tudo bem? Certo? Ele vai aumentar mais ainda essa distância. Pronto. Já é uma coisa para se concluir. Ok? E qual que é a nossa tarefa nessa parte de oscilações? É eu descrever como que a posição dele varia com o tempo. Eu sei a posição inicial, aliás, eu preciso saber a posição inicial. Preciso saber a velocidade inicial. Eu preciso das condições iniciais com a qual o problema se iniciou. O problema ficou redundante, né? Eu preciso das condições iniciais, que são as condições no instante em que eu comecei a avaliar o problema. Ok? E a partir daí eu preciso saber como é que a gente chama isso da evolução dinâmica do movimento. Certo? Eu quero saber daqui a 1 segundo onde é que ele vai estar. Daqui a 2 segundos onde é que ele vai estar. Eu ainda não sei. Tá? Mas sei que vai ter algum valor de tempo que ele vai passar pela origem. Para algum valor de tempo ele vai passar pela origem. Tudo bem? Não vou completar a equação porque eu vou tentar responder a dúvida do Eleandro. E aí, a hora que eu acabar de responder a dúvida do Eleandro, eu completo a equação. Tudo bem? Vamos fazer a avaliação. Já coloquei a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton está a hora que eu coloco o meu referencial e assumo que esse referencial é inercial. Então vamos para a segunda lei de Newton. O que eu sei nesse caso? Que a força resultante, preciso da notação vetorial nesse caso? Não, porque é unidimensional. Posso pôr? Fica à vontade. Tudo bem? Que a força resultante é exclusivamente a força restauradora, que nesse caso é a força elástica. De acordo? Só que eu sei calcular a força resultante pela segunda lei de Newton. Como é que se calcula a força resultante? Massa vezes a aceleração. Aqui já está uma dica. Aceleração é a derivada segunda temporal. Mas ela é uma derivada temporal. Certo? A segunda lei de Newton envolve derivadas temporais. Tudo bem? Da posição a qual, nesse caso, eu estou simplesmente chamando de x de t. Então, massa vezes aceleração é igual a força elástica menos k x de t, que eu estou pegando a força elástica no caso mais simples possível. A força restauradora no caso mais simples possível, que ela é diretamente proporcional. Da onde vem aquele menos? O contrário é a posição. Certo? Se a posição for... olha como que eu fui chique. Como que eu fui esperto. De quem é que definiu qual era o sistema de referência? Eu. Então eu escolhi o sistema de referência propositalmente com a posição de equilíbrio na origem. Porque se a posição de equilíbrio está na origem, quando o móvel estiver numa posição positiva, o que acontece com a força? É negativa. Quando ela estiver na posição negativa, o que acontece com a força? É positiva. Então o menos é para indicar que a força restauradora é contrária à posição. Mas isso porque eu soube escolher a minha referência. Vou pegar um exemplo.
aquela equação não seria válida se eu escolhesse aqui como sendo 5. Certo? Porque o seno 5, vamos colocar, ele veio para cá, para o 4. O que aconteceria com a posição? Positiva. Certo? E a força? Aí daria certo. Então na posição 6. Posição positiva. Não, aqui estava certo. Aí. Na posição 4, a força seria positiva. Porque ela está apontando para lá. Ó. Certo? A força é positiva e a posição também é positiva. Não daria certo. Entendeu? Não seria tão complicado de fazer. Aliás, vou colocar na prova para vocês fazerem com isso. Tá bom? Não, sério, não é complicado mesmo. Mas, mais simples é colocar a posição de equilíbrio. Um sistema de referências, já que o sistema é meu, já que eu escolho, é mais fácil. Eu escolho um sistema de referências cuja origem está. Então, eu quero. Gente, a gente fica aqui a aula inteira se for possível. Entenderam da onde surge a equação diferencial de segunda ordem? E que ela tem que ser temporal. Tudo bem? Ela é temporal. Bom, manipulando isso daqui, isso eu estou para o sistema massa-mola. Só que, tipo assim, Sal, você falou que nesse caso aí a força resultante ela é igual à força elástica, não é? Sim. E a força elástica ela não atua sempre com a taxa de variação negativa espacial da energia potencial? Opa, de quem? Da Da energia potencial. Nós estamos avaliando energia aí. O que é energia? Energia é é como se a gente fosse para um outro mundo para avaliar as mesmas coisas. O interesse de se avaliar via energia é obter a mesma coisa. O que a gente quer dentro da mecânica clássica? Eu quero escrever a equação que descreve a posição. Eu quero saber a posição do móvel em cada instante de tempo. Aí eu vou ter várias ferramentas. Por enquanto, a gente só tem uma, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton envolve resolver equações diferenciais. Posso avaliar via conservação de energia. Vou também ter que resolver equações diferenciais. Não sei se essas equações são mais fáceis ou mais difíceis. Porém, via energia eu tenho uma vantagem. Via energia eu não preciso tratar com vetor. Preciso tratar só com escalar, porque energia é escalar. Tem outro método que vocês vão aprender lá em mecânica clássica. Chama mecânica lagrangiana. Aí eu não uso nem energia, não uso bem entre aspas, e não uso força, também bem entre aspas. Eu vou usar um negócio chamado ação. Aí eu vou avaliar, eu vou traçar qual é a ação do sistema, e o princípio é que o sistema deve evoluir de modo a minimizar a ação. Aí eu vou descobrir todos os movimentos a partir disso. Tá? Mas a mecânica clássica, o que a gente quer é, partindo do conhecimento de determinado. Primeiro, eu preciso conhecer as condições iniciais do sistema, isso assim todos. E partindo do conhecimento, seja das forças, seja da energia que está envolvida, eu consigo descrever a evolução do movimento desse sistema. Entendeu? Certo? Então vamos lá. Eu estou gostando que vocês estão perguntando bastante. Sabe qual que é o problema de você perguntar bastante? É porque eu vou achar que você não está entendendo, eu vou achar que você precisa fazer a matéria mais uma vez. Que aí você vai ficar. Se quantidade de vezes fazer a matéria de casa que a gente estava bom, doutorado você já tinha em cálculo 2, né, Vanessa? Em cálculo 2 já tinha. Fiz engenharia civil muitas vezes. Mas, entenderam aqui? Só que eu quero deixar um outro detalhe. Você falou força elástica. A força elástica, do jeito que eu escrevi aqui, ela é apenas um modelo que descreve uma gama muito mais ampla, que é o que me interessa no movimento oscilatório. Que gama ampla é essa? De forças restauradoras. Qual a característica para ter uma oscilação? Uma força restauradora. Tá? Que tipo de força restauradora que a gente está trabalhando aqui? A mais simples possível, aquela que é diretamente proporcional ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Tudo bem? Aí, para ficar fácil, a gente fala de molas. Só que
Cara, na prática, para física, talvez para um engenheiro mecânico, interesse ficar avaliando a mola física mesmo, o aparato mola. Para nós não. Para nós é só a abstração do que seria esse carro. Tudo bem? Eu vou colocar alguns sistemas. Para qualquer sistema a gente vai Eu deduzir. tinha ficado confusa no neutral, porque eu fiquei tipo, mas por que eu vou considerar que é diretamente proporcional? Aí minha cabeça fez uma analogia, que aí sim faz sentido. Vamos lá. Mas quando a gente começa a aprender as mecânicas no geral, a gente decide começar pelo modo mais simples que É isso, não, perfeito, exatamente isso. E por favor, quando a cabeça ficar muito assim, tem muita coisa que você vai ter que combinar em casa. Mas pergunta para mim, que eu posso tentar dar caminhos mais fáceis. Não, mas você tinha comentado, mas é que eu fiquei um pouco assim. Ah. Depois de dar uma. É porque é o mais simples. A física, os físicos têm horror a coisas complicadas. A física, aliás, vou até dar um princípio, falar um pouquinho de epistemologia da ciência. Vou dar um princípio que deve guiar a cabeça de vocês quando vocês estiverem pensando em física. É um princípio epistemológico, não sei se ouviram falar, chamado a navalha de Ockham. Tá? A navalha de Ockham é uma coisa bem simples. Se você sair daqui de oscilações de onda sem saber nada, pelo menos fala assim, cara, eu entendi a navalha de Ockham. A navalha de Ockham é o seguinte, olha que simples. Se eu tenho duas teorias que explicam de maneira boa o mesmo fenômeno, qual delas eu devo? É mais simples. No Big Bang Theory, tem um episódio, a primeira e a segunda temporada do Big Bang Theory. Eu sugiro para vocês, olha, que vocês sempre estejam assistindo, que tem muita sacada de física muito boa lá, cara. O pessoal, eu não sei como que aquela série fez tanto sucesso, acho que é muito mais pelo como é que chama? Pela maneira com a qual eles colocam os físicos, do que porque as piadas de física são muito boas. Muito mais pelo arquétipo que eles colocaram. Que chega assim, o Leonard e o Sheldon escreveram o artigo junto e eles foram convidados para apresentar o artigo em um determinado congresso. Só que o Sheldon considera que esse congresso é de muito baixo nível. E ele joga a carta no lixo e não avisa o Leonard. O Leonard chega e fala assim, o que é isso? Ele fala assim, é o convite para o teu congresso. E por que esse convite está no lixo? Olha a resposta do Sheldon. Existe a probabilidade de que a carta estava no chão e por transformações químicas ocorreu a formação do lixo em volta dela. Entretanto, pelo princípio de Ockham, o mais provável é que eu a tenha jogado. Assim, você está vendo assim que é uma piada que grande parte da população não vai ter a mínima ideia do que está falando, só que é uma sacada muito boa. Então é isso. O físico, ele procura sempre a maneira mais simples. Então a gente vai começar e vai terminar. Vocês não vão, porque assim, se eu admitir uma outra coisa, se eu admitir, por exemplo, que já vou até pegar outro exemplo. Não ia não, mas eu vou pegar outro. Se eu admitir, por exemplo, que a força restauradora não é diretamente proporcional, por exemplo, que ela varia com o quadrado da distância, você já não tem mais uma equação diferencial linear, porque aqui está um quadrado. Aí deixa de ser harmônico? Aí deixa de ser uma oscilação harmônica, não tem nada a ver. Aí a gente tem que ver qual que é a gente vai ver o significado do nome harmônico, mas esse eu quero guardar. Esse você vai responder. Tá bom? Certo? Continua sendo uma força restauradora. Só que as equações do movimento vão ser muito mais complexas. Tá? Então aqui a gente ainda vai trabalhar. E tem uma situação que eu já faço isso. Você sabe, e por que eu escolho? Que realmente a Maria falou, agora me chama atenção. E por que eu escolho ela diretamente proporcional? E estou falando que ela é a mais simples. Porque sendo diretamente proporcional, na pior das hipóteses, se não for diretamente proporcional, na pior das hipóteses, eu posso fazer uma expansão em série de Taylor e pegar só o primeiro termo. Lembram de série de Taylor? Eu esqueci. Não? Eu vou repassar. Mas me retornem essa pergunta. Já eu vou mostrar. Já vou mostrar agora.
Outro caso que a gente estudou foi o caso do pêndulo simples, certo? Mas aí no caso da força restauratória é a força restauratória. A força restauratória, não, ó. No caso do pêndulo simples, tem que tomar muito cuidado, inclusive com professores de ensino médio que ensinam errado. Tá? Porque o que acontece? No caso do pêndulo simples, você tem duas forças. A força peso e a força de tração. No caso é a componente da peso. Isso. É a resultante das duas. No caso, é a resultante das duas. Entre a resultante das duas vai dar uma característica aí. Entretanto, para achar a força restauradora, você tem que decompor o peso. Tá? Você decompõe o peso em duas componentes. Uma componente que eu não sei se eu coloquei, eu nunca lembro se eu coloquei perpendicular, mas eu acho que é o melhor nome. Perpendicular ao movimento e uma componente tangencial ao movimento. Uma pausa, não estou falando de oscilações. Em geral, o professor de ensino médio fala que a tração anula com uma componente, com aquela componente do peso. Não anula. Por quê? Se elas se anulassem, quem seria a resultante? Se isso aqui é a força resultante, o movimento deveria ser em linha reta. Esse movimento faz curva. Se esse movimento faz curva, significa que está uma componente centrípeta. Então esse corpo tem, eu vou falar assim, é bem grosso modo, duas forças resultantes. Uma componente centrípeta, que é responsável por mudar a direção e sentido do vetor velocidade, e outra componente tangencial, que é responsável por mudar o módulo velocidade. Então aqui na realidade, tração, cara, não pode, cara, se tração anula com essa componente, é trajetória retilínea, não é pêndulo. Certo? Tudo bem? Porém, para nós, porque a gente precisa aqui, o que interessa, olha lá, Maria, eu acho que agora vai ficar mais claro. O que interessa é a resultante tangencial. Quem é a resultante tangencial? A componente tangencial do peso. Certo? Ou seja, força resultante tangencial, massa vezes a aceleração tangencial, D2 dt. Vixe, a aceleração tangencial está num arco de circunferência, então a aceleração é o arco vezes o raio. De acordo? Tudo bem? Perdão, a posição é o arco vezes o raio. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. O raio é o comprimento. Eu estou indo um pouquinho rápido porque eu falei disso. Vezes o arco. Massa vezes aceleração é igual mg seno θ. Opa, com sinal de menos porque ela é restauradora, tentando trazer uma proporção de equilíbrio. Leiam essa parte no texto com muita atenção. Eu descrevi esse sinal de menos, assim, trocentos detalhes no texto lá para vocês. Você mudou esse texto? Não mudo? Certo? Ó. Quem é θ? θ é esse ângulo. Bom, θ é o ângulo entre alguém na vertical e alguém ao longo do fio. θ é o ângulo entre alguém na vertical e alguém ao longo do fio. Então isso é o θ. Certo? Vou ensinar um truquezinho fácil. A componente tangencial está com o ângulo θ ou está sem o ângulo θ? Está sendo, por isso que fica sendo θ. Tudo bem? Certo? Aí, Maria, olha só. Se eu for escrever a equação diferencial real, massa vai embora com massa. Esse L é constante, sai da derivada, passa para lá dividindo. Olha como ficaria a equação diferencial. Derivada segunda, a lá euclidiana, é uma derivada segunda temporal. Show, descreve uma oscilação. Θ, vou colocar aqui um montinho de T, mais G sobre L, vezes quem? Vezes quem? Vezes seno. Vezes seno θ. Ah lá, Maria.
É a equação que vocês aprenderam até agora? Não. Porque a tua equação mais geral possível, ela é isso, ó. A derivada segunda do vetor posição mais alguma coisa vezes o próprio vetor posição, não seno dele. Essa daqui não é uma equação diferencial linear, ela não é linear, porque aqui não tem apenas o ângulo, perdão, aqui não tem apenas a função e suas derivadas, tem um seno da função a ser determinado, certo? O que a gente faz? A gente considera que a gente decide que nós só vamos avaliar o pêndulo para pequenos deslocamentos, bem pequenos. Por que pequenos deslocamentos? Porque se eu pego pequenos deslocamentos, para pequenos deslocamentos, o seno de um ângulo se confunde com o próprio ângulo, tá? Em outras palavras, o seno de θ, ele pode ser aproximado pela seguinte expansão de série: θ menos θ ao cubo sobre o fatorial de 3 mais θ quinta sobre o fatorial de 5 mais blá 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 blá. Pode ser aproximado. Se eu considerar valores de θ muito pequenos, θ ao cubo é menor ainda, θ quinta então dispensa. É isso que a gente faz. Ficou mais claro? Então eu caio aqui e aí eu vou descrever isso para um movimento harmônico, certo? Então nós vamos, se vocês quiserem movimentos mais complicados, a gente pode, mas pensa numa função que você deriva 2 vezes e dá o seno dessa própria função. Não dá. Vai ter que ter algumas técnicas bem absurdas aí. Oi? Na X. E elevado a x? Eu acho que não. Se você derivar 2 vezes, volta nele mesmo, não dá o seno dele. Você tinha que derivar e de x 2 vezes, dá seno do e de x. Certo? Tudo bem? Agora eu quero dar. Eu falei uma coisa para vocês. Agora estou começando a aula de hoje. Parte nova da aula de hoje. Eu falei uma coisa para vocês e vocês não estão. A gente está desligando, porque fica muito nas equações. Eu falei assim, cara, fiquem de olho nas constantes. As constantes elas têm um significado. Elas têm um significado bacana para nós. Olha só, vamos pensar. O que garante? O que você acha que garante se isso daqui vai vibrar bem rápido ou se ele vai vibrar devagar? O que você acha? Que propriedade que você acha que você tem que mudar? Maria, você está com uma boa intuição, você está com uma boa tentativa, só que a tua intuição está péssima. Gente, eu vou falar um negócio, vocês vão se assustar. Vou chutar valores. Imagine que eu coloque ele na posição 5 metros e solte. Ele vai oscilar de quanto a quanto? De 5 a menos 5. Quanto tempo você acha? Chuta o valor. Porque ele vai demorar para ir e voltar. 2 segundos. Eu puxo ele até o 10 e solto. Ele vai oscilar como? Quanto tempo você acha que demora? 2 segundos. Então vai ser mais rápido. Mas o tempo é o mesmo. Mas a força não Mas então. A força proporcional à distância, talvez. Galileu percebeu uma coisa dessas, mais ou menos assim, olhando um pêndulo. Ele estava numa missa e ele começou a olhar os candelabros, castiçais, né? Os lustres. Ele via que à medida que o lustre que o vento batia, que os lustres oscilavam. Então ele começou a medir o tempo de oscilação do lustre. O sermão do padre devia estar
Sensacional. Aliás, como que vocês acham que ele media o tempo? Que a gente conta as coisas assim, parece verdade. Ele tirou um celularzão. Cara, por aqui, ó. Pela pulsação. E ele observou uma coisa que assim o deixou incrédulo. O tempo de oscilação independia da amplitude. Olha como que assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se ele oscilar do 1 para o menos 1, vai demorar o mesmo tempo para ele oscilar do 100 ao menos 100. É o mesmo tempo. Isso não é intuitivo, cara. Não adianta falar assim, agora. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Agora eu vou usar o cérebro, professor. Não, mas você está usando o Mas cérebro. agora eu vou usar o cérebro. Depende da massa. Opa! Não, mas assim, falei. O que garante o que vocês acham que caracteriza um bom físico? O senhor comentou na aula de termodinâmica que tem a parte de você estudar bastante e acaba a intuição. A intuição. É assim, o que vai. Um bom físico é uma coisa. Um físico diferente é aquele que tem intuição muito bem preparada para tratar com essas coisas. A minha intuição, não permitiria eu imaginar que um negócio oscilando do menos 100 ao 100 vai gastar ao mesmo tempo que se fosse do 1 centímetro ao menos 1 centímetro. A minha intuição não vê isso. Não sei, de verdade eu não sei se tem alguém que tem uma intuição que diga isso. Tá? Mas para mim isso não me incomoda mais. Por quê? Porque eu sei matemática. E é na matemática que eu consigo ver isso. Tá? Mas, se não é a amplitude de oscilação, o que vocês acham que vai interferir no tempo que ele demora? A massa. Primeiro, quanto maior a massa que tiver aqui, vocês acham que ele oscila com maior, ele demora mais para completar uma oscilação ou ele demora menos? Vai de acordo com a segunda lei de Newton. Não. Eu quero a intuição. Vai demorar. Intuição mais. Tá, e o que eu faria então para aumentar? Além de diminuir a massa, tem outra coisa. Pegar uma mola mais rígida, né? Tem a impressão que você pegar uma mola bem rígida, você puxa e vai. Mas pegar uma mola bem rígida é alterar quem? Vocês viram aqui as duas coisas que alteram? No pêndulo, é incrível que a massa não faz diferença, né? Só que a massa, se esperar que a massa não faz diferença no pêndulo, porque duas massas diferentes caem igual. No pêndulo, é não imaginar que um pêndulo oscilando na Terra e um pêndulo oscilando na Lua vai ser diferente, certo? Agora outra coisa é o comprimento. Porque é contra-intuitivo porque o tamanho do negócio na mola não muda. Exato. Mas vamos lá, marido, vamos fazer uma pausa. Vamos fazer o seguinte, então vamos avaliar o que essas constantes. Vocês vão ver que coisa linda, cara. Vocês vão ver que coisa linda. O professor vai spoiler na aula, da aula no texto. Não, é que eu já fiz o texto para 2 semanas de aula. Porque, cara, eu sento para fazer o texto, eu demoro muito para fazer uma imagem que às vezes você nem analisa, você só passa lá, ou você nem abre a porra do Moodle para ver que tem texto. Mas você não fez o grupo ainda, eu achei que você não tinha postado nada. Mas custa abrir lá e ver, será que o professor postou? E sinal que o teu sininho não está atualizado também. Porque vai ficar aí notificação de Né? Então, assim, vamos começar a analisar aqui, ó, o lance das constantes. Porque eu só estou falando, né? Um movimento harmônico simples é uma equação diferencial de segunda ordem e tem um coeficiente aqui, eu não falei nada desse coeficiente. Vamos analisar as unidades desse coeficiente? Eu vou analisar por aqui. Vamos lá. K sobre M. Ó, eu já vou adiantar que eu já sei que a unidade de K sobre M é a mesma unidade de G sobre L. Como que eu já sei isso? Olhando para a equação.
olhando para a equação. Porque aqui eu tenho uma derivada segunda temporal. Tá? Esquecendo a unidade disso, aqui tem que dar a unidade de inverso do quadrado de tempo. Vai falar que vocês não sabiam disso. Aqui não está dt ao quadrado? Aqui é quadrado de tempo. Então a unidade disso é a unidade de inverso de quadrado de tempo. Achei que esses dois eram só para sinalizar o... Não só. Não só. Certo? Ó. Aqui. Vamos olhar aqui. Vamos imaginar. Aqui mesmo. Vamos imaginar que o x está em metro. O que está sinalizando que a derivada segunda é aqui. Mas o x continua em metro. O tempo está ao quadrado. Então qual que é a unidade desse termo? Metro por segundo quadrado. Aceleração. Certo? Tudo bem? As notações são para ajudar. Então aqui tem aceleração. Aqui tem uma aceleração angular. Tá? Se você olhar ali, ele está torque. Tá? Ali é como se fosse torque. Tá? Deixa para vocês verem depois. Vamos lá. Bom, mas vamos analisar a carga. Vamos ver? No Sistema Internacional de Unidades. Unidade do K, Newton por metro. Newton, eu vou rapidinho que eu já... Quilograma, metro, por segundo ao quadrado. Newton por metro. Dividido por quanto? Por quilograma. Certo? Vamos aqui. Vamos ver essa. Unidade de G, metro por segundo ao quadrado, pela unidade de E, metro. O que deu essas unidades? 1 por segundo ao quadrado. Ou seja, cara, eu vou escrever assim, ó, 1 por segundo, tudo isso ao quadrado. Hertz ao quadrado. Show. Show. Tudo bem? Isso é unidade de frequência. Isso é unidade quadrada de frequência. Então o cara que aparece aqui, ele tem relação com o quadrado da frequência. Mas eu não sei o que é frequência, mas eu vou falar hoje já. Certo? Tudo bem? Então que letra que você acha legal eu pôr ali para indicar? H, frequência com H. Nossa, é desanima. Fala, Raíssa, dá um show nele. Se aquilo ali é frequência, que letra que é legal colocar aqui? Um F ao quadrado. Não, Raíssa. Poxa, Raíssa, até eu sei. É óbvio que se isso aqui é frequência ao quadrado, o legal é eu pôr um ômega. Tá? É legal que a Raíssa, ela fica olhando, ela fica assim, onde que eu errei? Por que eu não pensei nisso antes? Não, Raíssa, não é óbvio que é o ômega. O mais natural, pelo que eu falei, seria a frequência. Só que na realidade, o significado disso daqui está relacionado à frequência. Não é a frequência. Vocês vão entender bem isso daqui, mas vão entender bem isso daqui se a gente pensar. Vou pegar um exemplo só. Um exemplo só. Vou pegar uma equação de um harmônico. Isso aqui não está no material, mas é só para não ficar. Porque no material até ficou meio cru a justificativa de eu chamar aquilo ali de ômega. Pelo menos no primeiro momento. Vamos lá. Pausa. Pausa 2. Olha só. Imagine que eu tenha essa equação aqui, ó. Derivada temporal. Unidade disso, 1 por segundo quadrado. Certo? X de t mais, como eu acabei de falar, a gente vai simbolizar por isso.
ômega quadrado x de t igual a zero. Certo? Tudo bem? Tamo junto? Me dá uma solução para aquilo ali. Bom, vamos pensar. Se eu jogar para lá, isso aqui foi com sinal de menos. Tudo bem? Eu tenho que pensar numa equação, numa função, que se eu derivar duas vezes, dá ômega ao quadrado vezes ela própria com sinal trocado. As únicas funções que se você deriva duas vezes volta nela mesma, com sinal trocado, é qual? Seno e cosseno. Então, gente, não tem jeito. Então, uma possível solução, uma possível, tá? Vai envolver cosseno. Mas cosseno, se eu colocar cosseno t, vamos testar. Se eu colocar cosseno t, se eu derivar o cosseno t, derivado do cosseno, menos seno. Derivado do menos seno, dá menos ele mesmo. E não pode ser menos ele mesmo. Tem que ter um ômega ao quadrado. Como que eu resolvo isso? No argumento. Então, que argumento que eu coloco aqui para que a hora que eu derivar duas vezes aqui apareça um ômega ao quadrado? O próprio ômega. E aí, tá vendo que assim, isso daqui já era comum vocês verem em matemática em função trigonométrica, tá? O argumento multiplicado por uma coisa que eles chamam de ômega. Então, esse é o motivo, tá? Só para fazer um pouquinho mais, eu posso colocar um A mais um teta zero, não muda nada. Lembra que eu falei? Eu quero uma solução. Presta atenção que se eu derivar isso aqui duas vezes, eu chego lá. Tudo bem? Estamos juntos? Me fala outra solução. Eu falei A cosseno de ômega t mais teta zero. Quero outra possível solução. Cosseno de teta t. Não, se eu derivar cosseno de teta t, não. Ômega t, desculpa. Era Outra possível solução? Sem cosseno. A seno. Ou seja, qualquer que seja a solução daquilo ali, vai ter o quê? Seno ou cosseno. Isso me dá uma ideia, cara. Isso me dá uma ideia. Isso me dá a ideia de que o seguinte, cara. Vamos lá. O que a gente sabe do movimento harmônico? Ele é um movimento que se repete. Tá certo? Eu vou falar, eu não vou ficar anotando para eu não perder tempo. Eu vou dar algumas características do movimento harmônico. O movimento harmônico, ele vai se repetir. A máxima distância que ele chegar da posição de equilíbrio, nós vamos chamar de amplitude. Por isso que eu coloquei A aqui. Porque essa é a máxima posição. Qual que é o máximo valor do cosseno? 1. Então qual vai ser o máximo valor do x de t? A de amplitude. Então a amplitude de uma oscilação é a máxima distância que ela fica em relação à posição de equilíbrio. Essa é a primeira coisa. Tudo bem? Estamos juntos? Então tá. O que mais que eu posso falar do movimento harmônico? É um movimento que se repete. Se o movimento se repete, eu posso muito bem falar em período. E se eu posso falar em período, eu posso falar no que mais? Em frequência. Tudo bem? O que seria o período do movimento harmônico? Tempo que demora para uma oscilação completa. O que seria a frequência do movimento harmônico? Número de oscilações realizadas por unidade de tempo. Vamos falar só em termos de sistema internacional? Vamos ver. Imagine o seguinte. Imagine que um certo sistema harmônico ele faz duas oscilações em um segundo. Duas oscilações em um segundo. Eu dei que informação que eu dei? Frequência. Se ele faz duas oscilações completas em um segundo, quanto tempo demora uma única oscilação? Meio segundo. Então você já sabe disso.
Eu vou demonstrar ainda que período é um sobre frequência, mas assim, só de fazer. Mas eu pergunto para vocês, por que está tão fácil explicar período e frequência para vocês? Porque é um conhecimento que vocês já têm. Vocês já têm esse conhecimento na onde? Movimento circular. O que mais que você sabe que tem um círculo, uma circunferência? Função trigonométrica. Quando vocês estudavam funções trigonométricas, você estudava a função trigonométrica onde? Na verdade o nome é errado. O nome mais correto seria circunferência trigonométrica, né? Porque círculo é pintado, mas... Tá bom? Então, cara, olha só, não é possível. O movimento harmônico tem conceitos de período e de frequência. O movimento harmônico, estou falando do movimento harmônico simples, ele está relacionado a seno e cosseno. Tem período e tem frequência. Cara, deve ter alguma relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme. Bora, vamos ver. Movimento harmônico simples e movimento circular uniforme. Gente, olha que sacada genial. Eu acho que a primeira turma que eu dei oscilações de ondas, eu propus para eles para a gente escrever um artigo com uma avaliação. A gente escreveu um artigo provando todas as equações do movimento harmônico simples, só através do movimento circular. Para quê? Para ensino médio. Tá? É possível. Todas. O artigo, inclusive, foi publicado. Obviamente eu tive que ajudá-los, né? Olha lá. Olha a sacada. Ali eu tenho uma circunferência. Cara, olha como que a física é linda. Você tem que saber admirar isso, Helena. Você tem que parar. Helena, você é um cara que eu acho que você é um cara dedicado, você acha que você é um cara estudioso. Mas quem te vê, você assiste a aula com uma cara de bosta. Não, estou falando sério. Você olha para ele e está assim. Eu estou prestando atenção no que você está falando. Sim, não, por isso, mas quem te vê de longe. Eliana, vamos imaginar que tem um objeto indo e voltando. Ele está oscilando. Se ele está oscilando, isso daqui é a máxima distância. Como é que eu vou chamar a máxima distância? Amplitude. Então, que posição que é aquela? Menos A. Certo? Mas eu já estou com uma dúvida. Fala. Se a gente está trabalhando numa oscilação... Trabalhando na oscilação. Esquece, a circunferência eu só desenho para ganhar tempo. Se a gente está trabalhando numa oscilação, a gente tem uma força estouradora, correto? Show! Essa força estouradora, ela não é uma força tangencial, nesse caso de pêndulo? Sim. Tangencial. Se ela é tangencial, ela funciona como se fosse um torque ali para acelerar para ter um Sim, módulo. também. Então por que é um movimento circular uniforme? Se o módulo da velocidade... Não, eu não falei nada do movimento circular uniforme ainda, eu só desenhei ali. Então, Vamos com calma. Tudo bem? Mas, primeiro, assim, mas já essa dúvida vai voltar. Primeiro, só considera o movimento em linha reta. Já a gente vê por causa do tempo. Bom? Então vamos imaginar que o corpo está andando. Helena, estou chamando ele Leandro, mas a todos, tá? Vamos imaginar que o corpo esteja aqui. E ele esteja indo para cá. Tudo bem? Quando ele chegar aqui, quanto é a velocidade dele? Máxima. Certo? Quando ele chegar aqui, quanto é a velocidade dele? Mínima. E mínima, nesse caso, olha que legal. Professor, eu não entendi porque é mínima e máxima. O centro não é um ponto de equilíbrio, não? Show, é o ponto de equilíbrio. A partir do momento que ele passa do centro, o que acontece com a força? Atua para lá, né? A força começa a brecar ele, né? Entendeu? Então por isso que aqui ela tem que ser máxima. Porque passando daqui, ó, aqui,
Nesse ponto, a força está acelerando ou está diminuindo a velocidade dele? Está acelerando. Então aqui, ó, ele já tinha certa velocidade, tem uma força aqui que está aumentando a velocidade dele. A hora que ele chegar nesse ponto, a força continua aumentando a velocidade dele. Certo. Nesse ponto, quanto vale a velocidade? Não, perdão, nesse ponto, quanto vale a força? 0, porque é a posição de equilíbrio. Aí ele vem para cá. Ele vem para cá. Ele continua andando para cá. Só que para onde está a força? Para lá. E a força agora passa a fazer o que com ele? Diminuir a velocidade. Então você viu que a força veio, ó, aumentando a velocidade. Passou aqui, o que a força fez? Diminui. Então acho que ela é máxima. Ele estava aumentando, depois começou a diminuir. Na minha cabeça, eu achei que a força ia ser zerada no. Sim, ela vai zerar. Mas então por que ele é o ponto máximo? Ponto de velocidade máxima, não de força máxima. Entendi agora. Entendeu mesmo? Ah. Porque me parece que você está confundindo força com velocidade. Você está imaginando que para ter velocidade precisa ter força. A minha impressão é essa. E não precisa. Velocidade existe por si só. Força é a entidade física que altera a velocidade. Estou vendo que eu esqueci alguma coisa que não me ajudaram. Você já imaginou esse cara ali? Também não vai ligar mesmo, né? Nossa, não acendeu a luz. Agora sim. Vamos lá. Então, tira isso da cabeça, tá? Tanto que aqui, olha só. Eu tento evitar essas coisas, mas é necessário. Nesse ponto, a velocidade é o quê? Maior, porque a força aumentou a velocidade. Mas a intensidade da força aqui? Menor. Tá vendo que a força é menor, mas a velocidade é maior? Por quê? Porque teve força que veio alterando a velocidade o tempo todo. Tudo bem? Tudo bem mesmo? E por exemplo, se ela tivesse passado. A hora que ela passa, começa a diminuir. Mas aí a força não aumenta também? Para Aí ela voltar? a força que vem aumentando, ele vem brecando, aqui ele faz o quê? Para. E aí depois começa tudo de novo. É interessante, se a gente conseguisse cavar um buraco daqui até a China. Vocês vão ter que provar isso. Você cai no movimento harmônico simples. Eu vou mostrar para vocês. Equacionamento. Era isso que você ia falar? Você vai cavar um buraco, aí quando você chegar no centro da Terra, você vai estar com a velocidade máxima. Eu sei que isso não acontece. Não acontece porque a gente não consegue cavar, vai ter outras questões. Mas uma carta, por exemplo, se você jogar, você deve ficar oscilando. Só que olha a sacada para ficar mais fácil. Presta atenção, ele não está vindo e voltando? Ao invés de olhar para esse movimento que eu ainda não sei analisar, ele começou aqui, né? Aqui quanto era a velocidade? 0. Então na amplitude. Eu posso entender que tinha uma bolinha rodando aqui. Certo? Olha a sacada. Olha a sacada. Ao invés de eu olhar para o movimento harmônico, eu imagino que o movimento harmônico simples é a sombra de um movimento circular uniforme. Entendeu? Olha aqui, Leandro. Ele sai daqui. Ó, ele vem. E agora? Ele vem para cá, o que acontece? Volta. É literalmente um negócio de 100%. É literalmente. Certo? Então eu imagino o movimento harmônico como a sombra de um movimento circular uniforme. É sombra? Não posso falar sombra, né? Vamos falar o termo correto. Eu vou trabalhar o movimento harmônico simples como a projeção de um movimento circular uniforme. Olha que show de bola. Olha que fácil. Tudo bem? E aí, olha só. O
que eu posso falar do período do movimento harmônico simples? É o período do movimento circular uniforme. Certo? Porque período é o tempo que leva para dar uma oscilação completa, não é? Ele vai e volta. De acordo? Não foi e voltou? E se eu olhar para o movimento circular, o que ele fez? Para ele ir, ele percorre a meia circunferência de cima. Para ele voltar, ele percorre a meia circunferência de baixo. Então, o período do movimento harmônico é igual ao período do movimento circular uniforme. Certo? De acordo? Então tá. Isso é o período. E a frequência? Também é a mesma? Gente, tem que ser, né? Porque se o período é o mesmo, a frequência é a mesma. Só que aí causa um problema. No movimento circular uniforme, tem uma característica que não faz sentido aparecer no movimento harmônico, que é a velocidade angular. Por exemplo, vem aqui comigo, vamos ver aqui, ó, para de copiar e presta atenção aqui. O que significa uma velocidade angular de 2π radianos por segundo? De novo, radiano não é nada. Eu posso falar só 2π por segundo, mas vou falar radiano. Qual o significado de 2π radianos por segundo? Certo? Posso falar que 2π radianos por segundo quer dizer que o corpo dá uma volta por segundo? Percebe que isso não faz sentido no movimento harmônico? Não faz sentido uma volta por segundo. Mas faz sentido o quê? Uma oscilação. Então, peraí. Eu vou sempre falar em movimento harmônico e movimento circular associado. Tudo bem? Imagine que a velocidade angular do movimento circular associado seja 4π radianos por segundo. Gravou? Me dá o período de oscilação do movimento harmônico. São 2 voltas por segundo. Então são 2 oscilações por segundo. 2 oscilações. Você já achou a frequência do movimento harmônico? 2 oscilações por segundo. Tudo bem? Certo? Então eu posso sim pegar essa velocidade angular, que é característica do movimento circular, e associar ela a uma propriedade do movimento harmônico. Só que obviamente eu não vou chamar de velocidade angular. Sabe o que eu vou chamar? Frequência angular. Tudo bem? Estamos juntos? Estamos juntos? Eu vou chamar de frequência angular. De bola? Certo? Certo mesmo? Eu vou até pegar outra aqui. Cada posição no movimento harmônico, eu vou associar a uma posição no movimento circular. Só que a posição do movimento circular, ela é representada por ângulos. De acordo? Tudo bem? Olha que coisa linda. Ó, Eliane, você vai fazer um favor para mim, você vai aparecer no vídeo, quem sabe eu ganho mais like nos meus vídeos. Vai lá, marca ali no eixo X a posição inicial que você quer o modo de oscilação. Só não coloca ele partindo com velocidade zero. Tá bom? Se eu estou falando para ele não colocar partindo com velocidade zero, onde é que eu não quero? Nos cantos, não, gente. Nas extremidades. Nas amplitudes. Quase. Pode daqui para lá? Não, eu quero que você marque no. Pronto, marquei. Fechou. Percebam? Obrigado, Leandro. A hora que o Leandro está falando que o movimento é para começar ali. Agora, Leandro, você quer que ele comece indo em direção à posição de equilíbrio ou indo para a amplitude? Se ele está indo para a posição de equilíbrio, o movimento circular está na onde? Na parte de cima. Associado está onde? Parte de cima ou parte de baixo? Parte de cima. Então percebam que quando o Leandro faz essa escolha, ele já escolheu que a velocidade inicial é negativa. De acordo?
Para onde está apontando o eixo X? Para lá. Se a velocidade está apontando para cá, por que você está com dificuldade? Tudo bem? Ó, quando eu coloco o sistema para cá, eu estou dizendo que tudo que estiver para lá é positivo. Certo. Ele escolheu vir para a posição de equilíbrio, que está aqui, ó. Aqui está a posição de equilíbrio. Então, ó, ele escolheu vir para cá, então a velocidade está para cá. Certo que ela está negativa? Sim. A essa posição, eu vou associar um ângulo. Concordam? Vê se vocês concordam que essa posição é a projeção dessa posição aqui. Concorda comigo? Certo? Porque olha só, a posição real dele é isso aqui, ó. Essa é a posição real dele. Tudo bem? Essa é a posição no movimento circular associado. Quanto que é o comprimento daquilo ali? Daquele vermelho? É o raio. Mas quanto que é o raio? É a amplitude. Mas no caso, o sistema de referência está na posição de equilíbrio? Sim, tem que ser. O centro da circunferência tem que estar na posição de equilíbrio. Oi? Tudo bem? Então, olha só. Essa posição aqui, eu não vou nem dizer que ela é inicial. Faz conta que ele começou aqui, depois é que eu não quero sobrecarregar o desenho. Essa posição aqui é a posição que eu tenho que saber x de t. Tudo bem? Aquela posição é a posição que eu quero saber. Ela é a posição x de t. Vou chamar esse ângulo de θ. Tudo bem? Então vamos lá. Então a posição x de t está associada a quem? Não. Perdão. Qual é a posição, qual é o ângulo associado à posição x de t? Θ de t. Porque ele também é variável. Tudo bem? Acho que agora vai ficar mais claro. Qual é o ângulo associado quando o móvel passa pela posição de equilíbrio? Quando ele passa pela posição de equilíbrio, qual é o ângulo? Π sobre 2. Perfeito? Ah, não está errado. Por quê? Eu não sei se ele está passando pela posição de equilíbrio indo ou voltando. Isso, ó, ele indo, porque ele passa pela posição de equilíbrio 2 vezes. Vindo, o ângulo é quanto? Π sobre 2. Só que ele pode passar pela posição de equilíbrio voltando. Então, π sobre 2 ou 3π sobre 2. E qual é o ângulo associado às amplitudes? Zero. E quem? Π. Entenderam? Conseguiu ver? Cada posição aqui vai ter um ângulo associado. Estamos juntos. Mesmo. Todo mundo de acordo? Então tá. Resolvi a equação diferencial. Vocês só não perceberam. Mas a equação diferencial está resolvida. Vocês querem ver? Vocês concordam comigo isso? Ó? Vamos ver. Viu que fechou um triângulo retângulo? Quem é o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ou seja, x de t é igual a AA vezes quem? Cosseno de quem? Θ de t. Vamos escrever esse θ de t? Esse θ é o ângulo, não é? O movimento, eu não falei que ele é circular uniforme? No movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante, não é? Se a velocidade angular é constante, ela é delta θ por delta t. Ali é a velocidade angular média. Mas estou falando do movimento circular uniforme. Ela é constante.
Então, ômega, vou pegar o delta t e passar multiplicando, vezes t, é igual ao delta θ, que é o θ final, que é o θ de t, menos θ inicial. Quem é o delta θ? Quem é o θ de t? Ômega t mais θ zero. Não é a solução da nossa equação diferencial? Viram que eu resolvi uma equação diferencial? Tranquilinho. Oi? O que foi? Eu não entendi o que você falou antes. Não entendi não. Essa é tranquilíssima, né? Cara, tem coisa mais bonita ainda. Tem coisa mais bonita ainda. Entenderam o lance de eu associar cada posição, eu associo um ângulo, né? Entenderam mesmo? E se eu quiser saber a velocidade? De quem que eu quero saber a velocidade? Movimento harmônico. Dá uma sugestão, como é que eu acho a velocidade? Multiplica pela. Vou falar, é brincando que eu vou falar, mas é só pra. Vocês são burros pra caralho. A velocidade não vai ser a relação entre a velocidade angular e o raio. Velocidade é derivar a posição, gente. Desculpa. Essa derivação. Certo? Tá lendo a lousa. Mas eu não quero fazer desse jeito. Como é que eu achei a posição? Eu não estou associando com o movimento circular. Então o que eu fiz? Eu projetei a posição do movimento circular. Se eu quiser achar a velocidade, o que eu vou fazer? Projetar a velocidade do movimento circular. No movimento circular, eu sei que a velocidade ela é tangente à trajetória. E eu sei o módulo dessa velocidade. Ômega A. Que o módulo da velocidade é ômega R. Eu estou fazendo rápido porque isso é um exercício para vocês, tá? Tudo bem? A velocidade desse corpinho, eu vou projetar aqui. Pronto. Essa é a velocidade. Tá vendo que assim, ó, se eu projetei, vai dar aqui? Nossa, matemática é linda. Percebeu? Percebeu? Essa é a velocidade do movimento circular. Eu tenho que projetar ela no eixo X. Essa projeção está dando isso aqui. Putz, agora sim. Lindo, né? Esse ângulo aqui é quem? Θ de t. Então, onde é que vai aparecer outro θ de t? Aqui. Então esse ângulo aqui é 90 menos θ de t, certo? Então esse daqui é o θ de t. Certo? V é o ângulo que está, é o cateto que está com ou sem o ângulo? Sem. Então V de t, ó, gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. V de t é o que? É a hipotenusa ômega A vezes o seno, né? Porque ele está sem o ângulo, né? Vezes o seno de θ. Mais θ zero. Porém, a Maria já chamou a atenção. No sentido contrário, Menos. Deriva de cima e vê se chega na de baixo. É muito engraçado derivar geometricamente. Cara, é bonito. Cara, assim, isso daqui é brincadeira de criança perto do que a gente vai ver. Eu vou mostrar como é que acontece com o número complexo. Aqui. Vocês já viram a tatuagem que eu tenho, né? Primeiro você vai explicar o que é um número complexo, né? Não, tudinho. Pegou aqui? Certo? Não vou fazer na aceleração porque está lá como exercício para vocês. Porém, gente,
falei aqui brincando, vocês são burros pra caralho, vocês não são. Né? Como é que eu acharia a aceleração? Não, isso, perfeito. Geometricamente, esse corpo tem só aceleração centrípeta. A aceleração desse corpo seria a projeção da aceleração centrípeta. Perfeito. Mas eu quero, agora, para ser mais rápido, deriva a velocidade, né? Vamos derivar? Como é que vai ficar? Menos ômega ao quadrado A cosseno daquilo lá tudo. Certo? Então repete comigo. Menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais θ zero. Mais uma vez, para ver se vocês decoraram, porque eu gosto de gente que decora. Menos ômega ao quadrado, o que mais? A cosseno ômega t mais θ zero. Tem como simplificar? Menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais θ zero. Menos ômega ao quadrado x de t. Gente, está aqui a equação diferencial. D2x dt2 mais ômega ao quadrado x. Gente, olha que lindo. Olha que lindo. Como que pode olhar para isso e não falar: ô Raíssa, você que quer ser professora, cara, eu espero que quando vocês forem professores de ensino médio ainda existam alunos que tenham prazer de aprender esse tipo de coisa, porque assim, é um negócio que é fantástico. É fantástico você ver assim, que as coisas podem ser simples desse tanto. Quer ver mais simplicidade ainda? Quer ver uma coisa mais bonita ainda? Imagine que a força resultante é a força elástica. Certo? Se a força resultante é uma força elástica, o que vai ficar? F é igual a menos K x. Quem é F? Massa vezes a aceleração. Só que eu já sei a aceleração. Certo? Menos ômega ao quadrado x igual menos kx. Certo? Conclusão? Ômega ao quadrado. Gente, olha que coisa linda. K sobre N. Não. Calma que vocês só estão olhando para a equação. Ômega é raiz quadrada de K sobre N. Vamos lá. Olha que coisa. Olha o ômega. Concordam que se eu falo ômega, eu estou falando período ou eu estou falando frequência? Tudo bem? Por exemplo, eu tenho um ômega de 4π. Se o ômega vale 4π, qual é o período? Não. Se o ômega é 4π, quer dizer que o movimento circular associado dá 2 voltas em 1 segundo. Então o período é meio segundo. Olha o que eu estou dizendo. Que o período depende apenas de quem? Dos parâmetros dinâmicos. Só depende do K e depende do N. Perceberam isso? Perceberam que o período não depende da amplitude? Então, se eu peguei uma massa de 10, exemplo, para encerrar o dia. Exemplo, é um exemplo só de jogar na fórmula, tá bom? É um exemplo só de jogar na fórmula, com coisa bem idiota, mas eu quero estar de olho na discussão física do exemplo. Cara, eu estou em choque. Cara, gente, eu fico maravilhado. Raíssa, eu vou te encher tanto o saco. Eu quero te perguntar de novo. É uma matéria tranquilinha? Não é tranquilinha. Mas, cara, eu acho que das matérias que vocês voltaram, essa é a mais bonita. Você começa assim, você começa a encaixar tudo. Você começa a ver que aquela aula de cálculo 2 que você não prestou atenção,
ela começa a fazer diferença. Ou aquilo que talvez faltava para que você entendesse o cálculo 2 começa a aparecer aqui, para você dar sentido às coisas que você viu em cálculo. Tudo bem? Então vamos lá. Imagina o seguinte sistema, Leandro. Eu tenho uma massa e uma mão. Leandro, pelo amor de Deus, não me decepcione, Leandro. Vamos ver se está bom. Estou treinando a sua capacidade, Leandro, de que assim, você tem que inventar exercícios na hora para discutir com a sala. Certo? Se você tem que inventar exercícios na hora para discutir com a sala, você tem que inventar exercícios com números legais. Tudo bem? Então, eu tenho aqui, escolhe um valor para constante K. Então, escolhe um valor para constante K, vai, né? Vamos ver. 9. Pelo amor de Deus. Estava óbvio que o melhor valor para constante K é 8π ao quadrado. Né? Como você não sabe uma coisa dessa? E o aluno vai entender perfeitamente, porque ele anda na rua, o preço das coisas é dado em unidades de π ao quadrado. Certo? Agora, vamos ver se você sacou aí, Leandro. Escolhe o valor para a massa. 16. Não, Leandro. 2. Mas... exercício boboca, tá bom? É boboca porque o que eu quero discutir vai muito além, porque a primeira parte é só aplicação de fórmula. Vamos lá. Eu tenho um sistema que tem uma constante elástica, 8 vezes 9, aproximadamente 72 newtons por metro, que eu preferi escrever daquela forma. Já fica claro porque eu preferi escrever dessa forma. Tá certo? Eu amarro a esse sistema uma massa de 2 kg, tiro da posição de equilíbrio. Ele vai oscilar, não vai? Eu quero saber qual o período de oscilação. Aí o aluno pergunta, mas professor, mas quanto se desviou da posição de equilíbrio? Qual? Mas Maria, eu falar isso já é normal. Se a Raíssa falar isso, então tem um ataque do coração. Olha que interessante, não depende da amplitude. Não depende. Por quê? Vamos calcular a frequência angular e aqui vai ficar claro, Leandro. Frequência angular, raiz quadrada de K sobre N. Já faz aí de cabeça, quanto deu? 2π, né? Entendeu por que eu coloquei 8π quadrado? Tudo bem? Para dar a divisão e ter raiz. Porque, não faz sentido você ficar colocando número complicado que o aluno não consegue raciocinar. Então, olha só, cara. Se eu tiver um sistema que exista uma mola, 2π rádio por segundo. Se eu tiver um sistema, esse sistema tem uma mola, tá? E essa mola tem uma massa, e tem uma massa para essa mola, não interessa a amplitude, cara, já está determinado o período de oscilação. E se está determinado o período de oscilação, o que mais não está determinado? A frequência de oscilação. Nesse caso, rapidamente, o que é 2π radianos por segundo? É a frequência angular de oscilação. Todo mundo confunde, né? Cara, frequência angular de oscilação, você está em linha reta. Bom, frequência angular de oscilação, então vamos falar? É a velocidade angular do movimento circular uniforme associado a essa oscilação. Então, o movimento circular, 2π radianos por segundo. O que isso significa? Uma volta por segundo. Se é uma volta por segundo, é o melhor dos números. Chique, né? Chique, né? Bonito ou não está bonito, Leandro? E Leandro, você sabe o que você precisa fazer para você ficar bonito, com um corpo atraente? Você precisa fazer exercício físico. Tem um monte de exercício físico no material de vocês. Tudo bem? Certo? Não, deixa a gente com cara de caveira mesmo. Não. Mas existe uma vantagem. Qualquer que seja seu companheiro / companheira, ele sempre vai olhar para você quando você tiver seu diploma e vai falar assim: nossa, que físico. Mas você precisa ter o diploma. Entendeu, piada? Eliana, eu vou colocar um negocinho aqui.
tempo para uma oscilação. Qual o nome disso? Período. Que letra que eu simbolizo o período? T maiúsculo. Exato, perfeito. Tudo bem? Tempo para uma oscilação. Ok? Número de oscilações. Qual o nome que eu dou para isso? Frequência, só que eu estou colocando frequência aqui. Não estou colocando embaixo. Porque eu quero fazer uma regra de 3. Vamos dar uma olhada. Tempo para uma oscilação. Bom, se eu estou falando de tempo para uma oscilação, esse tempo corresponde a quantas oscilações? Uma. Certo? Tudo bem? Qual que é a frequência? Número de oscilações por unidade de tempo. Então, a frequência está associada a oscilações por unidade de tempo. Então, quanto tempo? 1. Na realidade, aqui seria melhor não tempo para uma oscilação. Tempo da oscilação. Melhor, né? Se eu demorei 1 segundo para ter essa oscilação, a esse valor é associado à frequência. Tudo bem? Aqui assim, ó, aqui está o número de oscilações, aqui está o tempo que demorou para oscilar, e aqui está o número de oscilações. Em um período, uma oscilação. Em 1 segundo, quantas oscilações? Não sei. O nome é chamado de frequência. Posso fazer a regra de 3, né? Fazendo a regra de 3, que vai ficar frequência vezes período igual a quanto? 1. Portanto, a famosa relação que o período é o inverso da frequência. Ou seja, se eu sei o período de uma oscilação, automaticamente, quem eu já sei? A frequência. Só que agora eu coloquei um outro parceiro aí. Quem que é o outro parceiro que eu coloquei? A frequência angular. Só que quem é a frequência angular? É o número, ele é a velocidade angular do movimento circular associado. De acordo? Como é que eu relaciono com esses dois? Não sei. Não sei. Preciso pensar um pouquinho. Espera aí, se eu... Já vou encerrar, gente. Menos de 3 minutos. Como é que se calcula a frequência angular? Como é velocidade angular. Como é que se calcula a velocidade angular? Variação do ângulo pelo tempo. Se o ângulo for 2π, significa que aconteceu o quê? Uma volta completa. Então, quanto que é o tempo? Tempo de uma volta completa? O período. Então, 2π sobre o período. Ou 2π vezes a frequência. Olha só, se você sabe o período, você sabe a frequência, você sabe a frequência angular. Então, conhecendo uma dessas coisas, você já sabe muito sobre o movimento harmônico. Quem vocês acham que eu vou buscar? Os parâmetros físicos do problema me dão quem? Frequência angular. A única coisa que fica faltando eu buscar, que aí esse modelo que eu ensinei para vocês não ensina, é a amplitude. Por que esse modelo não ensina a gente a buscar a amplitude? Porque ele já parte do pressuposto que o movimento circular é um movimento circular cujo raio é igual à amplitude. Porém, dá para a gente brincar um pouquinho. Certo? Tudo bem? Fácil? O que fala, Raiz? Aquela sua opinião, sincera, Raiz. Mas achei fácil não, Mas você achou difícil? Porque tem vários níveis de difícil. Difícil eu não entendi nada. Difícil eu peguei ideia.
difícil, eu peguei ideia, eu vou precisar estudar muito. Pra mim foi difícil, eu peguei a ideia e tive que estudar mais. Eu acho que para todo mundo tem que ser assim, mesmo para quem achou fácil. Tá? Por quê? De novo, nós estamos tratando de uma coisa que ela não é intuitiva. Bom, nós vamos pegar agora uma semana, voltamos na quarta que vem. Semana que vem não teremos aula de oscilações. Gente, vai estar lá na sexta-feira? Na sexta é com a Marina, 4 horas. Ah, você não estava, agora vai alterar, eu e a Marina. Ah, sim. Eu vou estar aqui de qualquer forma, 4 aulas minhas, deixa eu desligar aqui.